Eu vou convidar ao palco o Rivadavia Drummond, que esteve conosco ontem. Ele é o presidente da HSM Educação Executiva e vai nos contar, de forma exclusiva, o que foi o Rock in Rio Live. O que é o caso visual, real do Rock in Rio, o Rock in Rio Academy em parceria com a HSM. Bem, com vocês, Rivadavia Drummond. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma das metodologias mais populares na educação de executivos é o que a gente chama de estudo de caso. Todos vocês já leram um estudo de caso, onde um protagonista tem um problema a resolver, um desafio, um obstáculo a superar para empreender ou para melhorar a sua organização. Acho que todo mundo aqui já leu um estudo de caso. É uma metodologia interessante, mas eu sentia falta de, ao ler o caso sobre alguém, de poder interagir com essa pessoa, fazer perguntas e talvez viver um pouco da experiência dele onde ela acontecia. Desse sonho sai uma ideia que era construir um living case, um caso ao vivo. Se nós pudéssemos realizar um estudo de caso, onde os participantes pudessem interagir intensivamente com os protagonistas e onde o caso aconteceria, o locus da experiência seria a própria organização em questão. Esse sonho, então, se juntou a um sonho de um empreendedor brasileiro, chamado Roberto Medina, que é o idealizador e fundador do Rock in Rio, e nós criamos o Rock in Rio Academy by HSM Educação Executiva. Tivemos muito tempo entre concepção e comercialização e recebemos 500 executivos por um dia intensivo de vivência dentro da cidade do rock, no Rio de Janeiro, e o resto é história. Eu queria, então, compartilhar com vocês um pouco do que foi o Rock in Rio Academy by HSM. Queria passar um vídeo rapidinho. Roda o vídeo para a gente, por favor. O Rock in Rio Academy é uma proposta totalmente inovadora. É uma grande responsabilidade, a gente está vindo fazer um formato diferente, né, com todo o embasamento e know-how da HSM preparando a gente para falar com um público focado em gestão, né, um público que está buscando além do puro entretenimento. Os executivos do festival estão sempre sendo convocados pelas mais diversas instituições de vários segmentos, longe de ser só o entretenimento, para falar sobre esse case de sucesso, para falar sobre essa marca, sobre esse negócio, né? E a gente busca, nesses nossos pilares e nas nossas causas, entregar o nosso propósito, que é de transformar a vida das pessoas para melhor. Não tem nada mais transformador do que a música. Para a gente é legal essa ideia de criar algo inovador na educação executiva brasileira, que é um living case. Estudos de caso, pelo mundo existem vários, várias universidades são baseadas em estudos de caso. Mas você viver um caso, não só estudá-lo, mas vivê-lo ao vivo, onde ele acontece, no ambiente, cercado pelas pessoas que estão ali fazendo aquele caso acontecer, podendo interagir com elas, é algo inovador na educação executiva brasileira. Todos que estiveram aqui presentes saem, de uma certa forma, oxigenados para colocar um pouco do que viram aqui, ou quem sabe até muito, né, boa parte do que viram aqui ao longo do dia, nos seus próprios negócios, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas que participaram do evento, elas saem daqui com o sentimento de também serem protagonistas. Elas também estiveram no palco para compartilhar junto com a gente esse caso de sucesso mundial, que é um caso de gestão brasileira. Esse é um projeto que começa hoje e não tem data para acabar, muito pelo contrário. Nosso pensamento é expandir e tornar isso uma coisa ainda mais grandiosa, sempre aliando agora show, entretenimento, experiência com educação. Mas o nosso sonho é a gente construir no futuro juntos uma cidade do conhecimento. Um espaço onde as pessoas vão ter entretenimento, arte e educação, vão se divertir, vão ter ambientes de aprendizado que são engajadores, criativos, estimulantes. E a gente quer mudar um pouco da cara de educação executiva no Brasil com muita inovação. É engajamento associado à arte. Aí não tem jeito. As marcas que pensarem assim vão preponderar. E intuição está virando palavrão nas empresas modernas. Isso é extremamente grave. As pessoas querem risco zero. A vida não é risco zero. A vida é uma coisa de risco, de emoções, senão fica chata. Não vale a pena.
Nós sabíamos que íamos receber 500 executivos, gente muito experiente, e sabemos das exigências que eles teriam. Então, nós fomos a fundo nesse caso brasileiro. Um caso genuinamente brasileiro, feito por brasileiros, e uma marca que se tornou uma marca internacional. O Rock in Rio hoje tem festivais em Madrid, em Lisboa e também, mais recentemente, em Las Vegas. E se consolidou como o maior festival de música do planeta. A gente foi a fundo para entender 3 questões no caso brasileiro Rock in Rio. Primeiro, como é que o sonho do empreendedor se torna uma estratégia? Como é que ela foi construída? O que é o modelo de negócios do Rock in Rio? Quais são os diferenciais? Vamos ver daqui a pouco que é comunicação e experiência. Um segundo pilar era, para entregar isso que eu estou prometendo, eu preciso ter excelência em execução. O que é fazer um festival desse tamanho numa cidade como o Rio de Janeiro? O que é planejar portão para fora e portão para dentro? E depois queríamos entender como é que eles constroem uma plataforma de comunicação 360. O Roberto Medina me disse que o Rock in Rio não é um festival de música. Ele é um projeto de comunicação, uma plataforma de comunicação 360. E como é que você constrói uma experiência, um locus da experiência, para que você possa viver intensivamente aquele momento de uma forma muito inesquecível. Antes da gente receber os nossos convidados, eu queria que vocês conhecessem um pouco da história do Rock in Rio e dos números. O Rock in Rio talvez seja uma das organizações do Brasil que mais entende de jornada do cliente e ativação de marca. Solta o vídeo para mim, por favor. Wake up, America! Rock and Em janeiro de 1985, quando os portões da Cidade do Rock se abriram pela primeira vez, ninguém naquela imensa plateia podia imaginar que ia fazer parte de uma grande história. Mas naquele verão, o Rio de Janeiro estava vendo nascer o maior festival de música do mundo. Em 16 edições, Rock in Rio reuniu mais de 8.218.000 pessoas e foi transmitido para mais de 1 bilhão em 200 países. É o maior evento de música do mundo, também nas redes sociais, com mais de 11 milhões de seguidores. O Rock in Rio é um evento diferente até na comunicação. Um ano antes, já toma conta da cidade, dando intensa visibilidade ao projeto e às marcas parceiras, criando expectativa e preparando o público para a grande festa. Os grandes números se destacam em todas as áreas. Só em 2013, o retorno em mídia espontânea foi de 611 milhões de reais, 6 vezes maior que o investimento realizado. No mesmo ano, o impacto econômico no Rio de Janeiro foi de 1 bilhão de reais, com uma ocupação hoteleira de 95%. E nas 3 últimas edições realizadas no Brasil, o evento esgotou todos os ingressos em pouquíssimos dias. Em maio de 2015, o Rock in Rio inverteu a regra e exportou seu talento na realização de grandes eventos para o país do entretenimento, com a primeira edição do Rock in Rio USA. Mas antes da Cidade do Rock de Las Vegas abrir seus portões, um outro evento sacudiu o coração de Manhattan. A marca Rock in Rio tomou conta dos telões da Times Square para anunciar a chegada do maior festival de música do mundo aos Estados Unidos e dar início à celebração dos 30 anos. Em
Em maio, a primeira edição do Rock in Rio nos Estados Unidos superou as expectativas. Foram 2 finais de semana com grandes concertos e muitas atrações dentro da cidade do rock e uma enorme visibilidade fora dela. O Rock in Rio vai continuar exportando seu talento na realização de um evento grandioso, de organização impecável e de um profundo respeito pelo público. Os próximos 30 anos estão só começando. Então eu queria que a gente desse as boas-vindas aqui para o time Rock in Rio. Na ponta esquerda, Rodolfo Medina, vice-presidente de marketing e comercial do Rock in Rio e presidente da Artplan. Bem-vindo, Rodolfo. Boa tarde, Riva. Boa tarde. Minha querida Agatha Areia, diretora de marketing do Rock in Rio. Bem-vinda. Obrigada. Direto de Lisboa. Verdade, com muito prazer. Para a Obrigada, HSM Riva. Expo Management. Ótimo estar aqui com vocês, gente. E Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, vai contar um pouco sobre o modelo de negócio para a gente. Bem-vindo. Obrigado. Eu queria começar esse talk show, o primeiro papo, falando com quem tem o DNA do Rock in Rio, Rodolfo Medina. Rodolfo, eu queria que você contasse um pouco da história do Rock in Rio para a gente. Como é que começou, qual o contexto da época, os desafios que seu pai enfrentou, o Roberto Medina, o sonho que ele tinha de fazer alguma coisa para o jovem, um Brasil saindo da ditadura, né? A democracia voltando. E eu tive no primeiro Rock in Rio em 85, e imagino os desafios que vocês tiveram. A gente queria ouvir um pouco da história, desses desafios, e dar um contexto para a gente. Bom, primeiro, boa tarde a todos aqui, Riva. Você falou bem, está no DNA. Eu, lá em 85, tinha 9 anos, fui como convidado, sem poder ir, invadindo aquelas áreas que a gente não podia estar. Mas o legal dessa história é voltar um pouco antes, entendeu? O Brasil estava vivendo um momento de diretas, o jovem estava na rua, o Roberto era um publicitário com 33 anos, muito bem sucedido, presidente da Artplan, um dos principais publicitários do Brasil, e queria fazer alguma coisa para o jovem. Ele estava num momento de vida de que queria movimentar a juventude de alguma forma. Do outro lado, a Artplan tinha uma conta que era da cervejaria Brahma, que passa para a agência um desafio, que era um briefing muito ousado para aquela época, rejuvenescer a marca Brahma, criar paradigma, e naquele momento a cervejaria tinha 40% de cota de mercado. Analisando o briefing dentro de casa, a agência achou que era muito arriscado você transgredir tanto através daquele produto que era líder de mercado, que você podia arriscar a participação de mercado deles. Com isso, o que a gente fez? Criou um produto novo, a ideia da agência foi criar um produto novo, que chamava Malte 90, algumas pessoas aqui vão conhecer. Malte 90, ela não tinha nenhum compromisso, ela tinha um compromisso só de rejuvenescer a marca-mãe. O produto era um rótulo verde, uma cerveja light, uma comunicação super transgressora, era um balé. E esse o lançamento foi uma explosão. Naquele momento de abertura política, somado a esse momento desse cliente, o Roberto pensa, olha, acho que temos aqui uma oportunidade de criar um negócio novo. Cria, quer dizer, para experimentação de cerveja, o maior festival de música do mundo. Então ele surge baseado e lastreado numa necessidade dele de querer movimentar a juventude e de uma necessidade de um cliente de que era, olha, temos um mega desafio pela frente, como é que a gente faz muita gente beber a nossa cerveja? E assim surge o primeiro Rock in Rio. Agora, tinha 1 milhão de desafios atrás dessa história. Quando ele nasce, ele não nasce com 1 milhão de pessoas, que o primeiro Rock in Rio tem 1.300.000 pessoas, durante 10 dias de evento. Ele tinha essa quantidade de gente porque ele precisava ter um número de ingressos vendidos. O ingresso, na época, custava $7. O evento no Brasil custava muito mais caro do que fora, mas não tinha nenhuma cultura de fazer shows desse tamanho no Brasil. Então, você precisava ter um volume de ingressos muito grande para fazer algum funding desse projeto. E quando você foi fazer o patrocínio para a Brahma, que naquela época custava $20 milhões de patrocínio para a Brahma, não tinha dinheiro na Brahma para esse patrocínio. E aí a cabeça publicitária do Roberto, naquela época não tinha verba de below the line, não tinha verba de geração de conteúdo, não tinha verba de patrocínio, que tinha verba de comunicação de massa. Então, ou ele criava um projeto que ele tivesse no seu DNA, ele fosse um conteúdo muito relevante para que a imprensa falasse dele, para que os meios de comunicação de massa falassem dele, isso justificasse a Brahma tirar dinheiro dos meios tradicionais e colocar num patrocínio que não era tradicional para ela. E assim nasce o primeiro Rock in Rio. Nasce como um projeto de comunicação de 8 meses, onde a gente gerava conteúdo durante 8 meses, para que a Brahma pudesse investir na gente. Agora, então de um lado você conseguiu o dinheiro do patrocínio, conseguiu provar para a Brahma que aquilo era possível fazer,
e do outro lado você tinha a possibilidade de venda de ingressos. Então, parecia que estava tudo resolvido. Foram para os Estados Unidos contratar as bandas. No que chegaram nos Estados Unidos para contratar as bandas, você tinha o dinheiro, mas ninguém acreditou. Fizeram 70 reuniões com 70 agentes, tanto em Nova York quanto em Los Angeles. E os caras falaram, vocês no Brasil não pagam cachê, vocês roubam equipamento, a gente nunca fez um festival desse tamanho aqui nos Estados Unidos, como é que você pretende fazer isso no Brasil? A gente não conseguiu contratar ninguém. E aí começou a ficar ansioso, porque estava chegando perto da data, tinha que ter as bandas, senão não tinha evento. Pediu ajuda do empresário do Frank Sinatra. O Roberto tinha levado para o Brasil, há 3 anos antes, o Frank Sinatra num show inédito no Maracanã, e ficou uma relação muito próxima, tanto com o Frank Sinatra quanto com o empresário dele, e pediu ajuda para eles. Olha, eu não estou conseguindo, meu projeto vai morrer, meu sonho não vai dar certo, vocês podiam me ajudar a fazer uma coletiva de imprensa. E eles chamaram uma coletiva de imprensa, num hotel em Los Angeles, para que a imprensa pudesse ver o projeto. A imprensa comprou o projeto, no dia seguinte começou a se dizer que o maior festival de música do mundo ia acontecer no Brasil. A partir daí, as bandas começaram a vir e a gente conseguiu montar o line-up da história. Então, mesmo com dinheiro, essa história não ficava de pé. Você teve muitos percalços, muitos desafios ao longo dessa trajetória. Tem um outro caso engraçado. Ninguém acreditava mesmo que ia ter aquela quantidade de pessoas. E aí, em determinado momento próximo do evento, a Brahma chama todo mundo para uma reunião e diz, olha, a gente tem um problema. A gente não vai conseguir servir cerveja para as pessoas todas, porque tem muita gente, não dá para ficar entrando com os barris de chopp para abastecer, o volume de bebida é muito mais rápido. O que a gente faz? E o patrocinador principal era uma cervejaria, você não podia nunca não ter cerveja. E aí, no meio dessa reunião, uma confusão danada, o Roberto sugere, olha, a gente podia pegar um caminhão-pipa, encher ele de cerveja, passar uma tubulação por baixo da terra e jogar dentro do bar. Todo mundo começou a rir, mas um cara lá, um engenheiro da Brahma, falou, olha, pode ser que isso dê certo. E foi assim que foi feito, na verdade, o abastecimento de cerveja do Rock in Rio, e é assim que é feito até hoje. Os nossos bares são abastecidos até hoje com caminhões-pipas de cerveja, que surgiu de uma necessidade de um cara que era publicitário, que não tinha nenhuma noção de como é que fazia para abastecer um bar, mas deu uma ideia. Então, nossa história passa muito por desafios e quebrar paradigmas e sonhos que vão sendo construídos e equipes que constroem sonhos em cima disso. Obrigado. Eu queria então passar para o Luiz Justo agora, já que o Rodolfo deu um pouco da história, como começou, né? Um sujeito empreendedor, visionário. Até queria te perguntar, eu me lembro do primeiro Rock in Rio, do iogurte Bliss, da cerveja Malte 90, que ganhou um apelido no Brasil depois de um tempo, né? Você deve se lembrar. Depois de um tempo. Depois de um tempo, ela ganhou outro. E me lembro também da Lama, que tinha em 1985 na Cidade do Rock. Muita coisa mudou. Olha, de lá para cá. Mudou, e eu queria saber o seguinte, esse primeiro evento, sobrou algum dinheiro? Na verdade, não. Na verdade, faltou um volume importante de dinheiro. A gente, na verdade, tinha um projeto, que a nossa ideia, já inicialmente, era ter continuidade. A Cidade do Rock foi construída com investimentos gigantescos para ficar muitas edições. Você tem uma ideia, o planejamento na época era tudo muito corrido, a gente planejou colocar 7 mil caminhões de terra para fazer a terraplanagem, botou 77 mil caminhões de terra, porque era lodo e aquilo afundava. Então, a gente, mesmo assim, tinha uma história de planejar para longo prazo. Só que por uma briga política, na época, com o governador da época, ele brigou com o Roberto, tinha lá ambições diferentes, e ele obrigou a gente a destruir a Cidade do Rock. Então, assim que terminou o festival de 85, a Cidade do Rock foi destruída, e por isso a gente passou bastante tempo até voltar em 91. Bacana, obrigado. Justo, o Rock in Rio vem alçando voos mais altos, construindo marca internacional e exportando serviços de altíssimo valor agregado. Ontem, na minha fala, eu falei sobre inovação, sobre estratégia e ferramentas visuais, e uma que eu utilizei foi o Canvas do modelo de negócio. E eu queria te convidar, então, para contar um pouco para a gente qual é o modelo de negócio do Rock in Rio, como é que isso funciona. Vamos lá? Vamos lá. Fica à vontade, se você quiser andar, fica à vontade. Vou ficar de pé, que a gente, quando vê um palco lá no Rock in Rio, a gente gosta dele cheio, né? Como o Riva falou, eu sou um executivo, estou há 5 anos trabalhando no Rock in Rio, e muito do que o Rodolfo falou, né, e sempre quando a gente fala para as pessoas, né, uma coisa que eu acho que define o Rock in Rio, especialmente o Roberto, né, a visão do empreendedor por trás, que quando a gente fala em palestras, a gente sempre fala de empreender um sonho, né? Dentro, e a cultura que foi criada dentro do Rock in Rio, o Roberto, sem dúvida nenhuma, é um visionário, é um sonhador, mas é um empreendedor, né, que realiza e faz essa história. Eu acho que o sucesso do negócio é um empreendedor com visão, mas um visionário que empreende. Acho que ontem você falou do Makers Manifesto, né,
e a questão dos fazedores, eu acho que essa é a principal característica, é o que a gente busca com a equipe que trabalha com a gente, pessoas que têm muito mais o poder de realização do que necessariamente experiência, né? O Rock in Rio, é claro que a gente tem pessoas com muita experiência em produção e tal, mas ninguém vai ter experiência em produzir um Rock in Rio, que é um evento que não tem igual, é uma condição completamente diferente. Então, o principal perfil é o perfil de realizador, de empreendedor, e é isso que acontece lá dentro. E falando um pouco de modelos de negócios, ontem eu estava aqui, assisti a sua palestra falando das ferramentas, o Daniel Lamar, não sei se vocês sabem, uma curiosidade, mas a gente esse ano fez o primeiro evento em Las Vegas, como você falou, o Cirque du Soleil é nosso sócio do evento dos Estados Unidos, eles têm 20% da empresa, e muito do que ele falou, né, de ter uma proposta de valor, e isso a gente vai falar um pouco, acho que é o grande, né, a ferramenta é muito importante, que parte para você identificar qual é essa entrega, qual é a proposta de valor que de fato a gente tem. E assim que eu entrei no Rock in Rio, eu sou engenheiro, né, aquele quadrado, o que a gente vende? Né? Será que a gente vende? E ontem eu vi o Daniel falando, e nisso eu vou ter que discordar do nosso sócio, ele dizendo, um dos negócios que eu vendo é ticket, né? E a primeira coisa que eu vi lá dentro é que a gente não vende um ticket, a gente não vende um pedaço de papel, né? Esse ano a gente vendeu a tal da lama de 85, não sei se alguém acompanhou. O pessoal não está comprando, né, um potinho de lama com um acrílico em volta. Ele está comprando alguma conexão de uma experiência, de uma proposta de valor que foi entregue. E aí, falando um pouco, né, da ferramenta, como quem aqui já viu isso, esse Canvas, né, com a ferramenta? Aí a gente, desafiado até pelo Riva, dentro daquele projeto que a gente fez do Rock in Rio Academy, acho que é uma forma interessante de explicar para vocês. Claro que poucas pessoas aqui devem ser do nosso ramo de entretenimento, entender qual é o modelo de negócio, e quando a gente fala modelo de negócio, o Riva explicou para a gente, modelo de negócio é como a gente ganha dinheiro, entender um pouco como é que funciona o Rock in Rio, qual é a nossa proposta de valor. Então, não sei se dá para ver aí direito, né? A gente começa sempre falando, né, dessa proposta de valor, que, como eu identifiquei, não é o ticket, não é um pedaço de papel, né? O que a gente está entregando? Então, claramente, a experiência para um público específico, e depois a gente vai falar dos diferentes clientes que a gente tem dentro do Rock in Rio. Tem um cliente que é muito claro, né? Aquelas 600 mil pessoas que correm atrás, se estapeiam para conseguir os bilhetes lá para o nosso evento, mas tem outros clientes, e para cada cliente você tem uma proposta de valor, uma entrega diferente. Então, a experiência é muito clara, quem está indo lá no Rock in Rio, né? E a gente vai falar um pouco, já falando de comunicação, como cada vez mais as pessoas estão querendo ir para o Rock in Rio. É óbvio que é importante as bandas, né, os talentos, isso é importantíssimo eles saberem que vai ter um conteúdo de primeira linha, né, em cima lá dos nossos palcos, mas cada vez mais a gente identifica que as pessoas estão indo e querem viver aquela experiência, independente, né, da banda que vai estar tocando lá. Uma plataforma de comunicação, a Ágata certamente vai poder falar um pouco sobre isso, ela é a nossa diretora de marketing, e como que o Rock in Rio, e o Riva já mencionou isso, ele é muito mais do que a comunicação específica ali para vender os bilhetes, é um projeto longo de comunicação, e ele também é um conteúdo exclusivo com a marca Rock in Rio. E aí, falando já um pouco, né, dos nossos 3 tipos de clientes, essa experiência é para o nosso público fã de música, né, aquele que aí sim compra lá o ticket, quer assistir a banda, mas muito mais pela experiência que ele vai ter. O show que a banda faz no Rock in Rio é completamente diferente do que o show que ele vai fazer numa turnê regular. A plataforma de comunicação, porque é muito importante, e está no DNA, como o Rodolfo falou, a Brahma lá em 85 começou, e hoje a gente tem um pool de marcas que são fundamentais, não só para o nosso negócio, né, como clientes, mas principalmente para essa construção da marca, eles têm um envolvimento muito grande nisso. E as empresas de mídia, né, que são os nossos media partners, que você também tem um conteúdo que é criado exclusivamente para ele e tem essa entrega de valor. Para você fazer tudo isso, você precisa, obviamente, ter os teus canais, né, de distribuição. Então, é óbvio, eu preciso vender fisicamente, eu tenho lá um site da nossa etiqueteira, onde você vai poder lá comprar o seu ingresso para aquele nosso público fã de música. Eu tenho as mídias próprias e as mídias dos parceiros, que é onde eu entrego que essa plataforma de comunicação, se um valor que as marcas estão buscando é isso, eu preciso ter uma forma de entregar, que é toda uma tessitura de media partners e de mídias próprias que a gente cria, como vocês viram aí, aquele número de 11, hoje já são 18 milhões de seguidores, por exemplo, só nas redes sociais do Rock in Rio, então a gente tem uma mídia própria, além dos nossos parceiros. E a cidade do rock, isso é uma coisa muito curiosa, e quando, né, o Riva estava falando, né, dessa primeira edição e a destruição da cidade do rock, só para ter uma ideia também, quem já foi no Rock in Rio aqui, para ter uma noção vocês sabem o que a gente está falando. Então, a cidade do rock é um componente fundamental, né, como o Riva definiu
no forma acadêmica, é o locus da experiência. Locus da experiência. É onde tudo acontece, mas, de fato, isso para a gente foi uma percepção e a gente aprende muito com os nossos erros. O segundo Rock in Rio foi feito no Maracanã. E quando a gente vai para o Maracanã, a gente sente que está dentro de uma camisa de força, onde a gente não consegue entregar a experiência que a gente planejou já no primeiro Rock in Rio, na cidade do rock, e aí decide a partir dali que assim, é fundamental. A gente não vai para nenhum país, a gente não vai fazer mais nenhum Rock in Rio se a gente não tiver a cidade do rock, que é criada e desenhada pelos nossos engenheiros, para poder ter uma entrega de experiência única que a gente pretende para entregar essa proposta de valor. Então, isso é inegociável. Uma coisa que a gente não abre mão é de entregar a experiência da forma como a gente planejou para entregar. Relacionamento com os clientes, né, falando de novo, são os próprios canais do Rock in Rio, como eu já mencionei, e a própria cidade do rock. É ali que a gente entrega a experiência, né, não é quando você compra o ticket, é ali naquele momento que a mágica acontece, né, dessa relação. E para que isso tudo aconteça, antes disso, obviamente, as fontes de receitas, como a gente já falou, são os ingressos, né, os patrocínios, né, vindo desses parceiros, e produtos e serviços licenciados. A gente vai falar um pouco também depois sobre os novos modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos, né, além do próprio festival com a marca Rock in Rio. E para isso tudo acontecer, a gente precisa ter os recursos chaves. É claro que as bandas é um recurso, né, são recursos fundamentais para essa entrega, como a própria cidade do rock, mas determinadas atividades-chave. Então, a seleção artística, a gente precisa ter uma equipe que precisa entender desse negócio para, nos 5 diferentes palcos que a gente tem, fazer uma entrega perfeita da seleção artística. A concepção das experiências das campanhas. A gente trabalha a 4 mãos com todas as marcas patrocinadoras, apoiadoras, para que elas não estejam ali dentro da cidade do rock, simplesmente com a exposição de marca, mas, de fato, fazendo parte dessa entrega de experiência para esses nossos clientes. E a gestão de projetos e infraestrutura, né? Então, é claro que para deixar aquilo de pé, né, são 8 milhões de toneladas de material temporário que a gente monta e desmonta só para aqueles 7 dias. Né? Então, tem números grandiosos e é claro que a gente precisa de uma estrutura de produção e de engenharia. Para vocês terem uma ideia, de curiosidade, são 16 mil pessoas trabalhando durante o Rock in Rio, para que as pessoas possam se divertir. Tem 16 mil pessoas trabalhando nos bastidores e tal, para aquela história acontecer. E parceiros-chave, né? Famosos stakeholders, as agências das bandas, claramente, os media partners, fornecedores de infraestrutura e serviços, entidades governamentais. E a estrutura de custo, claro que banda, né, é uma parte relevante, né, do nosso custo, mas também a montagem de toda essa infraestrutura e os serviços de produção que compõem a nossa estrutura de custo. Ou seja, entre essas receitas e custos, a gente precisa fazer esse negócio rodar, senão eu perco meu emprego. Então, assim, basicamente, essa é a nossa história e acho que a gente tem que passar um pouco, né, a discussão, e aí quando a gente vê outros exemplos que a gente vê aqui, eu estive conversando com o Walter lá do Whole Foods, a base, acho que o DNA nesses 30 anos que não se perde, e a coisa mais importante disso tudo é não abrir mão dessa entrega da proposta de valor, essa experiência, essa plataforma, que acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado. Muito legal. Passa mais um para É o maior barato quando as pessoas se interessam pelo caso e tiram a foto para ter o canvas do modelo de negócio no Rock in Rio. Nós vamos disponibilizar esse canvas para os participantes para que eles possam fazer o download. Então, se a proposta de valor, como ele explicou... Achei que eles estavam tirando foto de mim, Riva. Não, era não sei se você percebeu, estava tudo virado para lá. Então, a gente entendeu que a proposta de valor tem 3 elementos fundamentais. Um deles é o que nós chamamos de experiência, né? É preciso viver uma experiência intensivamente. E a outra é a comunicação. E eu disse para vocês no início que uma vez o Roberto Medina me corrigiu e disse, não, isso não é um festival de rock. Isso é um projeto de comunicação que termina com o festival de rock. Ele até brinca, poderia terminar até com outra coisa. Nós escolhemos a música como final. E nós tivemos um roadshow ano passado com o Philip Kotler. Ele teve a honra de rodar o Brasil com uma masterclass do Philip Kotler, e o Philip Kotler dizia da mudança do marketing como disciplina, né, a partir de novas tecnologias de informação e comunicação e internet. Ele falou muito sobre jornada do cliente, né, sobre experiência, sobre ativação de marca, etc. E eu queria aproveitar, então, a Agatha aqui, né, já que o Justo nos apresentou o locus da experiência, que a Agatha pudesse contar um pouco para a gente sobre a plataforma de comunicação do Rock in Rio. E a pergunta que eu mais gosto é como é que você torna os seus clientes seus fãs? Como é que a gente faz a ativação de marca? Explica para a gente.
Sobre tornar clientes fãs, eu acho que é simples a resposta. Para começar, quem trabalha no Rock in Rio é fã. Todo mundo tem uma história pessoal com a marca. Isso faz toda a diferença no dia a dia. A entrega ali, muito mais do que executiva, antes é no prazer de estar ali. Eu também tinha 9 anos quando o Rock in Rio em 85 foi lançado. Para cada edição, um dia eu conto, se a gente puder conversar com mais tempo, eu tive a minha própria história. O Riva, quando a gente se conheceu, contou a história dele, de quando ele foi em 85 e em tantas outras edições. E todo mundo aqui que foi, tem a sua, o que não foi também tem. Então, isso faz toda a diferença na hora da construção de um relacionamento sincero, verdadeiro, com o cliente, seja o patrocinador, seja a imprensa, seja o fã, que é o comprador de bilhete, aquele que vive a emoção materializada nos 7 dias de evento, né? Agora, por que o Rock in Rio é intitulado um projeto de comunicação? Porque, de fato, ele é uma plataforma muito rica, isso é o seu grande diferencial, de ações integradas de assessoria de imprensa, de publicidade, do digital, de promoções. Vocês imaginem que em 2013, a gente tem dados oficiais de 2013 por enquanto, em 2013 a nossa plataforma de comunicação foi avaliada em 991 milhões de reais. Isso é quase 1 bilhão de reais. Só que em 2015, a gente só tem números parciais, a gente já sabe que ultrapassou esse 1 bilhão de reais. E isso em 12 meses de comunicação. Em 12 meses de comunicação, em 2015, a gente teve mais de 80 pequenos e grandes momentos em que a gente teve contato com o público. Isso dá mais do que dois momentos de comunicação por semana. Nem a gente acredita, as famílias não acreditam, todo mundo que trabalha naquilo. É um ano movimentado. A gente realmente não sai do convívio com a população, com a imprensa. E isso faz a gente construir um relacionamento muito próximo. É um diálogo, as redes sociais ajudam muito nisso, um diálogo constante, né? A gente trava ali um relacionamento e recebe muitos inputs e respeita e devolve. Enfim, a gente realmente tem ali amigos. Os mais de 11 milhões de seguidores do Rock in Rio são, de fato, pessoas que a gente ouve. É uma amostra, talvez a maior que já se use, mas é uma amostra que a gente, de fato, aproveita. E essa plataforma de comunicação, ela está baseada em 3 grandes premissas. Uma é a cultura criativa. Como o Rodolfo falou, esse projeto nasceu numa agência de publicidade, nasceu da cabeça de um homem de comunicação, um publicitário. Foi nutrido, foi incubado e é até hoje dentro da nossa agência de publicidade, a Artplan. Então, quer dizer, a Artplan tem o lema, trabalha sob o lema de que somos um hub de ideias, ideias que iniciam conversas. Esse é o lema também do Rock in Rio desde sempre. É essa conversa diária, esse relacionamento com o público que faz com que a gente chegue ao resultado que mais nos encanta, que é o de ser uma love brand. Depois, a geração de conteúdo é o segundo pilar da nossa plataforma de comunicação, que é, desde essa primeira edição, a gente sempre foi capaz de criar fatos para gerar as tais conversas e para não sair do mindset do público, né? E, com o tempo, não só na assessoria de imprensa, mas na publicidade, a gente foi sofisticando o nosso material e a gente chega hoje a fazer, de uma edição para outra, que tem um intervalo de 2 anos, filmes de televisão que têm continuidade, que as pessoas 2 anos depois lembram da primeira parte. A gente tem apostado em produções praticamente cinematográficas, né? O storytelling, o content marketing sempre tiveram muito presente, mesmo antes de terem esses nomes, né? E a gente realmente é um grande apreciador de levar para o público esse nosso DNA criativo e de levar experiências também através do nosso material de comunicação. Vou lembrar a vocês aqui um filme que vocês devem ter visto há pouco tempo. Your briefcase. It was stolen. It was what? Find the fellow who took it and get it back. I want my briefcase
intact. No excuses. Where is he now? You're running out of time. Clone his phone. I'll speak with him myself. Taking my briefcase was an incredibly stupid thing to do. It's mine, not yours. Excellent. Bring it to the table. You have no idea the lengths people will go to get hold of these Rock and Rio cards. They're gold. They're pure gold. O Donald Sutherland dá medo em qualquer vídeo que ele aparece, né? Não é verdade. Esse filme, a gente levou esse filme para os Estados Unidos e as pessoas, quando viam nas reuniões, elas diziam que legal essa montagem que vocês fizeram, né? Combinou direitinho com o festival de música. A gente contratou o Donald... Como assim? Um festival de música contratou o Donald Sutherland para vender uma coisa que nem sequer é um ingresso, mas é um cartão que vale... Sim. Aí pronto, aí vem toda a história da cultura criativa, né? Depois, além da geração de conteúdo, o terceiro pilar dessa nossa plataforma de comunicação é a experiência 360 graus. E essa experiência 360 graus, na verdade, pega um pouco de tudo que a gente vem falando em cultura criativa, em geração de conteúdo. A gente tenta interligar todas as nossas iniciativas para entregar um relacionamento emocional. O Rock in Rio é uma marca muito emocional. E eu vou passar para vocês. Vamos lá, um esqueminha divertido. Vamos seguindo comigo. Imagina que a gente lançou as vendas de 2013 e os ingressos esgotaram. Aí, a gente teve 595 mil pessoas que estavam bastante felizes porque compraram seus ingressos e outras 2 milhões de pessoas que ficaram arrasadas porque ficaram naquela fila virtual e não conseguiram comprar. A gente lança, então, o Rock in Rio Club, um cartão de fidelidade através do qual você compra o direito de comprar o seu bilhete para daqui a 2 anos. A gente vai seguindo com promoções coletivas, matérias, enfim, causando barulho. O tempo vai passando, isso tudo é aquela nossa plataforma. Vem o Rock in Rio 2013. Quem foi, ficou nas nuvens. Quem não foi, para quem não foi, restou a certeza. Na próxima edição, eu tenho que ir. Próxima edição, a de 2015, é anunciada. A gente começa a contagem regressiva de 1 ano para o festival. A gente lança o Rock in Rio Card, com aquele filme que vocês viram. Senso de urgência instalado. A gente é bom nisso. A gente gosta de provocar, instigar essa coisa do público ficar louco pelo momento de venda de ingressos, pelo momento da abertura das portas. A gente bota no ar esse filme que a gente acabou de ver. Não satisfeito, a gente desdobra esse filme de TV numa ação promocional, onde 16 mil pessoas se inscrevem, 300 finalistas vão para a Lagoa Rodrigues de Freitas, no Rio, procurar 30 malas contendo 2 pares de Rock in Rio Card. Conclusão, no dia seguinte, 100 mil Rock in Rio Cards esgotados em 2 horas. A gente continua com a história de ações atrás de ações, a gente anuncia a venda de ingressos, é a última oportunidade para as pessoas comprarem seu passaporte para a cidade do rock. A gente vai anunciando as atrações. É interessante dizer também que, quando a gente lança o Rock in Rio Card, a gente tem quase nenhuma ou nenhuma banda anunciada, ou seja, é um grande voto de confiança, 100 mil pessoas comprarem e muitas outras quererem comprar esse ingresso para ver o quê? Para ver a experiência. Aí a gente faz uma... Acho que eu não vou ter tempo para mostrar... Vamos lá. Faz uma ação de rua.
resultado dessa invasão às ruas do Rio de Janeiro e ingressos esgotados novamente. Aí, clima de festa instaurado na cidade, contagem regressiva, faltam 5, 4, 3, 2, 1, a gente abre as portas da cidade do rock. Antes mesmo, aí, o público que vai está nas nuvens de novo, o público que não foi de novo está decidido a não perder o seu lugar na próxima edição. A gente lança o Rock in Rio Club de 2017 e quem compra o direito de garantir para daqui a 2 anos a sua entrada na cidade do rock. Ou seja, é um ciclo infinito de uma série de experiências criadas para criar esse relacionamento, esse link com o público. Agora, a gente precisava fazer tantas ações promocionais? Não, com um plano de mídia do tamanho que a gente tem, a awareness não é o nosso problema. Mas a gente preza muito por esse relacionamento, e esse relacionamento só se constrói se você tiver esse contato e que as ruas te dão, se você tiver esse diálogo aberto através das redes sociais. E o conceito de experiência é aquela informação que você recebe através dos sentidos, não é a pura informação, é que através de sensações você acaba absorvendo. É o que não só o Rock in Rio, como um evento que, claro, tem alguma maior facilidade, mas qualquer marca de qualquer segmento, não interessa, deveria estar aberta, olhando para como o seu produto pode, de alguma forma, oferecer experiência. Pine e Gilmore disseram num livro publicado pela Harvard Business School Review que a gente está entrando na era da economia da experiência. E as marcas que não se tornarem cenário para experiências memoráveis vão perder participação. Então, eu deixo essa dica. Vamos criar experiências porque as pessoas estão muito dispostas a se relacionar com as marcas que são, por si, verdadeiras entidades e devem ter alma. Obrigada. Muito legal. Podemos conhecer um pouco, então, da história. Falamos do modelo de negócio rapidamente. Conhecemos os diferenciais que é a plataforma de comunicação. Eu tinha preparado aqui mais uma pergunta para o Rodolfo Medina, para ele explicar para a gente um pouco sobre captação de recursos, como é que se agrega valor a marcas tão importantes no Brasil, como Itaú, como Heineken. Se você pudesse dar um toque para a gente. Rapidamente, né? Eu acho que se o trabalho que a Agatha desenhou aqui for bem feito, a gente está criando plataforma. Nós, publicitários, estamos buscando sempre diferencial competitivo para estar anunciando os nossos produtos e diferenciando o nosso do concorrente. Então, quando a gente diz que o Rock in Rio é uma plataforma de comunicação, se o nosso trabalho for bem feito, quer dizer, o Rock in Rio, para os patrocinadores, o patrocinador principal, a gente tem um desenho de patrocínio, que é o patrocinador principal, 6 patrocinadores e 12 apoiadores, que funcionam só dentro da cidade do rock para aquelas 600 mil pessoas. Agora, esses que estão fora, que vão estar comunicando ao longo de um ano na imprensa, ou que vão estar com produtos licenciados, o Rock in Rio tem 650 produtos licenciados na rua, que ajudam a construir marca para a gente e para os nossos patrocinadores o tempo todo. Então, se o nosso trabalho for bem feito, a gente tem um depoimento do presidente da Coca-Cola em 91, que diz, um mês antes do festival, dizendo, numa entrevista, olha, se não tiver Rock in Rio, a minha conta já está paga. Claro que os 600 mil pessoas são fundamentais para coroar essa festa. Agora, o nosso trabalho é construir essa história ao longo de um ano. E se a gente fizer isso bem feito, fica muito mais fácil a renovação no próximo ano. O desafio da área comercial é um desafio muito grande. A gente já está agora falando de renovar-os daqui a 2 anos. Então, o patrocinador precisa acreditar de que toda essa promessa que a gente está fazendo aqui agora, ela é verdade. Hoje, com o Brasil com uma marca de 30 anos, é mais fácil. Agora, quando a gente chegou nos Estados Unidos esse ano, e já na primeira edição o Rock in Rio conseguiu captar 2 vezes mais em valor de patrocínio que o principal festival americano, que é o Coachella, a gente teve que contar essa história sem ninguém conhecer a gente. Mas tem uma técnica por trás disso tudo. E se a gente fizer essa historinha bem feita, a gente consegue entregar valor e renovar muito mais fácil no próximo ano. É uma das ativações geniais desse ano, não sei se vocês assistiram, foi com o Banco Itaú, na praia. Eles colocavam um aparelho de karaokê, não era isso? E as pessoas que conseguissem cantar Love of My Life do Queen ganhariam o ingresso. Uma coisa incrível aquele ali. Muito legal. Para a gente terminar, justo. E os próximos 30 anos? 30 já se foram. Os próximos 30 anos, como é que vocês vão construir
o futuro dessa marca muito legal que é o Rock in Rio? Olha, a gente trabalha no Rock in Rio sempre com... E aí a questão da visão do futuro. O nosso próximo evento sempre tem que ser o melhor evento. Isso é uma discussão, de novo, inegociável dentro da empresa. Mas a gente vê uma oportunidade não só para uma estratégia de expansão internacional que a gente já está desenvolvendo, né? Como falou, abrimos agora os Estados Unidos, e Portugal, Espanha, estamos conversando com outros mercados na Europa, América Latina, mas também, e a missão do Rock in Rio é proporcionar experiências inesquecíveis através da música. E você vê que aí a gente não está falando de festival, né? A nossa possibilidade através da construção da marca e esse know-how de entrega de experiência faz a gente poder alçar outros voos e criar outros modelos de negócio, com a parceria que a gente desenvolveu com a HSM para fazer o Rock in Rio Academy, que eu convido, isso virou um negócio, a gente está fazendo agora em Lisboa, Rock in Rio Academy em maio, vamos fazer em 2017 de novo, ampliando essa experiência que deu super certo. Fizemos o musical do Rock in Rio, vai ter um longa-metragem sendo lançado em março do Rock in Rio. São mais de 400 e tantos produtos licenciados com a marca Rock in Rio. Então, tem outros modelos de negócio, além da expansão do próprio festival, mas, de novo, em todos eles você vai ver uma característica e um DNA que é inegociável, que é essa entrega dessa experiência. Quando a Agatha fala, né, dos 100 mil ingressos que esgotam sem ter banda anunciada, está claro que a entrega que a gente quer está sendo realizada lá na ponta no cliente, que ele está indo pela experiência. Eu queria finalizar mostrando para vocês, isso é até um vídeo que não foi feito por nós, foi feito por um media partner nosso, o Multishow, e que para a gente é a grande coroação de que a gente está conseguindo entregar essa proposta de valor no final e que é um relato da experiência das pessoas que estão lá no Rock in Rio, e vocês vão ver que nem se fala de banda, e fala da experiência que acontece lá dentro. Queria finalizar isso mostrando para vocês. Perdão? Agora vai. Opa. Pera aí, galera. É a chuva, é a chuva. É impossível descrever a sensação, porque a gente entra num êxtase total, a gente esquece de todos os problemas, a gente esquece da vida. É o festival mais prestigiado do planeta e você realiza seus sonhos. Melhor atração do mundo. Foda, mano. Foda! Muito bom, cara, na moral mesmo, muito épico. Toda gritando, você fica louco. É uma mistura de tudo que é o mais louco nesse mundo. Isso aqui é rock and roll só pra quem aguenta. Diz por aí que o homem não pode voar, cara. Tipo, foi muito irado, sensacional. Sensacional, cara. Só Rock in Rio mesmo, pra parecer uma coisa dessa. Cara, muito louco. Arrepiei do fio de cabelo até o dedo do pé, sabe? A entrada do palco é foda, né? A primeira música ali você fica meio... Coisa de louco, só que na verdade você está diante de uma estrutura, de uma coisa que você só vê em filme, né? Parece um conto de fada mesmo. Eu acho que é inesquecível na nossa vida, vai ficar pra toda a eternidade. E o Rock in Rio realmente é diferente, mano. Eu não sei explicar o que seria, né, em palavras isso, é só estando aqui mesmo pra sentir isso, né, meu? Wait a second, it's here and now. I can't rewind this. It's happening in front of me. And it's irreplaceable. As pessoas querem vir ao Rock in Rio, elas querem viver a experiência Rock in Rio. Fica relax, se solte, deixa rolar, porque você vai sentir uma parada que você definitivamente nunca sentiu. Uma coisa que as pessoas deviam colocar naquela listinha de 100 coisas pra fazer antes de morrer. Quando o público começou a entrar, eu vi gente beijando o chão. É um orgulho pro Brasil ter um show de esporte. É um orgulho de ser brasileiro nessa hora. Essa herança que vem junto de pai para filho, o Rock in Rio tá dentro dessa herança. Cara, Rock in Rio é um fenômeno que tem que ser estudado na antropologia. Eu acredito que o Rock in Rio não tem raça, não tem cor, não tem religião, e sim um só coração. Acho que cada um recebe de uma maneira diferente, mas todo mundo num trilho de amor, de música. O que você leva daqui, você leva pra frente. Eu não sei explicar o que eu senti, eu nunca senti isso antes. Eu acredito que pode ser um lugar onde, no meio de um show de heavy metal, você possa encontrar paz. Que a mensagem que pra mim fica é como nós, seres humanos, unidos numa mesma direção, de fato a gente pode fazer toda a diferença. O cara acreditou nessa história, acreditou no povo, não olhou o que podia acontecer. Ele simplesmente acreditou. Eu tô aproveitando essa mágica que tem no evento, essa coisa de tocar a alma das pessoas, meio que pra dizer, olha, acordem, esse país tem tudo pra fazer e nós temos que fazer, e essa geração nova é que tem que fazer. Valeu a pena. Você mudou toda a minha vida. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada, Rock in Rio. Obrigada por tudo. Por todas as
lembranças, tudo. Obrigado, Rock in Rio. Obrigado. Obrigado. Tchau.